Bom dia, chamo-me Eduardo Moraes Sarmento e sou especialista em turismo, representando o projeto Prodesi. Neste sentido, estamos aqui a fazer este webinar para, no fundo, dar aqui uma perspectiva global sobre como o turismo tem evoluído, quais são os seus desafios e o seu potencial para Angola. Esta apresentação está essencialmente dividida em 3 pontos. Por um lado, a visão geral do turismo a nível internacional e depois com um enfoque em Angola, a caracterização da cadeia de valor para, no fundo, se perceber como é que foi construído o modelo de análise que depois detectou as principais fragilidades e oportunidades para o turismo, em Angola, naturalmente, e, por fim, o plano de ação para o período 2020-2022, em termos de oportunidades de investimento e das principais iniciativas a desenvolver. Neste sentido, em termos da visão geral do turismo, em termos internacionais, o que importa aqui a realçar é que o turismo tem vindo a crescer de uma forma progressiva, quer em termos dos turistas internacionais, quer em termos das receitas geradas por esta atividade. É claro que nós aqui vamos dividir esta análise, neste momento, por força da contingência, num período pré-Covid e pós-Covid. Isto que estamos a falar pré-Covid e, no fundo, o que é mais importante realçar é que, em termos regionais, o turismo tem crescido, como eu disse, nestas duas perspectivas, de número de turistas e de receitas, em todas as regiões. Naturalmente, a Europa aparece em primeiro lugar, destacado do resto do mundo. Temos depois a Ásia, Pacífico, a América, Médio Oriente e, por fim, a África, com um forte potencial de alavancagem do turismo. Em termos de motivações e de modos de transporte, o que importa aqui destacar é que, em termos internacionais, o principal propósito de visitas tem que ver, sobretudo, com o lazer, recreação e férias. Segue-se o Visit Friends and Relatives, saúde, religião e depois os motivos de negócio. A cota de turismo em termos de lazer tem vindo a crescer progressivamente ao longo dos anos. Em termos de meio de transporte, é de destacar, no fundo, a relevância do transporte aéreo, que tem vindo a crescer ao longo dos anos, logo seguido, sobretudo, do rodoviário e depois os transportes ferroviários e aquáticos. Em termos de turismo internacional, é importante aqui destacar, no fundo, 5 pontos importantes e que têm, no fundo, afetado a forma como o turismo se tem consolidado e desenvolvido. Tem que ver aqui com a parte da economia, com alterações que se têm verificado a nível da sociedade, com o perfil dos turistas, com o potencial de exportação e também com os principais países que têm contribuído para a emissão do turismo. Em termos de economia, o que é que importa aqui salientar? No fundo, 2 aspectos muito importantes: o crescimento do PIB a nível mundial, e volto a dizer até ao Covid, e que no fundo se verificou em 2008 com um acréscimo de 3,6% e com a diminuição das taxas de juros. Por outro lado, os avanços tecnológicos e digitais que têm vindo a consolidar, no fundo, a experiência turística e também o próprio posicionamento dos destinos turísticos. E, por outro lado, muito importante, os custos das viagens, que têm reduzido e que têm incentivado a deslocação das pessoas. E, de facto, nas 2 últimas décadas, o número de cidades ligadas por transporte aéreo mais do que duplicou.
Por outro lado, temos também a questão dos vistos, muito, muito significativo, porque isto é claramente, no mundo fortemente global em que nós vivemos, é um must em termos de captação de turismo. O que é que importa aqui destacar é que vários destinos têm já, de facto, optado por uma estratégia de criação de vistos no local ou de diminuição de vistos para, no fundo, reforço dos turistas. Em termos de sociedade, o que é que importa aqui destacar? É o enfoque muito importante na questão da sustentabilidade. Os turistas estão muito, muito, muito virados para a questão da sustentabilidade e, em termos internacionais, os principais destinos turísticos estão claramente a apostar numa estratégia de sustentabilidade, ou seja, uma aposta de maximização dos recursos naturais, a preservação da biodiversidade e tudo o que seja luta para fazer frente às mudanças climáticas. Isto é fundamental e qualquer destino turístico tem que, de facto, virar-se para esta estratégia. Por outro lado, temos o perfil dos turistas, e o perfil dos turistas tem vindo a alterar-se. Cada vez mais os turistas querem ter uma experiência de sentirem-se como um habitante local, querem autenticidade, querem o que é genuíno, querem vivenciar experiências que possam partilhar através do Instagram ou de outras plataformas digitais. Os turistas, muito mais hoje em dia, querem, no fundo, procurar o bem-estar, querem ter experiências em que a saúde esteja integrada, em que o bem-estar resultante, por exemplo, de experiências desportivas, possa ser maximizado. A economia acessível e a sustentabilidade que referimos há pouco nas mudanças da sociedade é outro must. Há um forte enfoque na diminuição da utilização de plásticos, do desenvolvimento da economia azul, como faremos mais adiante. E, por outro lado, e muito importante, temos também a questão dos turistas que cada vez mais viajam sozinhos e cada vez mais também têm viagens multigeracionais, que é no fundo, resulta do envelhecimento progressivo das populações a nível internacional e também de uma alteração significativa em termos da sociedade que tem que ver com o aumento das famílias solteiras. Temos a capacidade de exportação. É fundamental hoje em dia os países, no fundo, diversificarem as suas exportações, procurarem novos ganhos. E o turismo pode claramente, pelo potencial que tem, ser um fator ímpar em termos de diversificação das exportações e, como tal, diminuição dos déficits dos países, déficits comerciais, déficits da balança de pagamento, aumentar, sobretudo, e isto é que se quer, a questão das exportações. O turismo, neste momento, aparece em termos mundiais como a terceira principal categoria a nível mundial, depois dos químicos e do petróleo. E com a crise que está a haver em termos internacionais do petróleo, mais importante se torna o enfoque, de facto, no turismo, como uma alternativa eficiente aos químicos e ao petróleo. Depois temos outra questão extremamente importante a nível internacional e também a nível de Angola, que é a aposta em nos mercados que gastam mais. E neste sentido nós temos, em primeiro lugar a nível internacional, a China, logo seguido dos Estados Unidos da América, mas note-se que os Estados Unidos da América têm metade dos gastos que fazem os chineses, e depois
a Alemanha e o Reino Unido e por aí fora. Isto é muito importante em termos de uma opção de estratégia de futura captação de mercados emissores. Temos então aqui depois, como eu referi, a questão da pandemia, que veio fazer aqui uma travagem fortíssima, não só em termos das chegadas internacionais, mas também em termos das receitas internacionais. E estima-se, de facto, este ano 2020, quebras nas chegadas de turistas entre 20% a 30% e a mesma percentagem para as receitas. Isto é crucial. No entanto, se a nível internacional isto tem sido o caos, no entanto, é importante realçar que em termos de Angola, isto apresenta-se não como um caos, mas como uma enorme oportunidade. Angola, como nós iremos ver, tem o turismo muito dependente do mercado interno, e isto é uma mais-valia nesta época de crise. E por outro lado, tem muitos mercados regionais, nomeadamente da África, que podem ser trabalhados e que pode ser uma forte aposta para o desenvolvimento do turismo internacional em Angola, mas nós já iremos explorar esta questão. É muito importante aqui também salientar a questão da geração millennial, que neste momento é uma das principais gerações a nível internacional. E o que é que isto significa? É importante ter a noção de que são pessoas que trabalham em equipa, são pessoas que, apesar de conservadoras, gostam de conhecer outras culturas, outros costumes, outro estilo de vida, e Angola pode proporcionar isto, claramente. Valorizam a sua privacidade, mas gostam de estar em blogs, e mais uma vez isto é importante para a experiência que Angola pode proporcionar, porque o que for vivenciado por esta geração entrará imediatamente em blogs e noutras plataformas digitais. Curiosamente, apesar de serem pessoas muito autónomas, gostam dos seus progenitores, isto é muito importante, dos pais, e naturalmente são pessoas que, apesar de serem privilegiadas e de estarem num mundo virtual, eles neste momento são o futuro do turismo. E isto é muito importante, que Angola no fundo consiga verificar isto. Por outro lado, muito interessante é a questão da economia azul. A economia azul, no fundo, como o próprio nome diz, trata-se de explorar, rentabilizar o espaço, o mar, tudo o que seja efetivamente azul. Mas de que forma? No fundo, aproveitar e apostar claramente nas energias renováveis, e Angola pode fazer isto, apostar na biotecnologia marítima e marinha, através dos biocombustíveis, dos recursos genéricos, da mineração em águas profundas, da defesa das águas marinhas, a par, naturalmente, da construção naval, do turismo de cruzeiros, do turismo marinho, e, no fundo, Angola deve-se posicionar a nível internacional como um país que está claramente vocacionado para este tipo de economia e que cruza com o perfil dos turistas que nós ainda agora falamos, da geração millennial. Por outro lado, temos também outra questão muito importante que tem a ver com os green bonds, as obrigações verdes, que também tem sido crescido e tem sido uma aposta do Banco Europeu de Investimento, e que no fundo deve ser uma aposta no sentido de dizer: nós apostamos aqui nesta estratégia porque
é uma estratégia responsável em que o investidor sabe permanentemente onde é que se está a investir, os objetivos do projeto e o acompanhamento do projeto. Isto é uma responsabilização e uma responsabilidade e, mais uma vez, se isto for feito, Angola está, mais uma vez, a posicionar-se no sentido de dizer nós somos responsáveis, nós queremos atingir novos patamares de desenvolvimento, mas em que os parceiros sabem sempre, podem sempre acompanhar o projeto. Em termos de Angola, as chegadas internacionais de turismo têm oscilado bastante, a ter atingido o pico em 2013. No fundo, o que se verifica e que se põe aqui o desafio é, após estas oscilações, como é que nós podemos, no fundo, criar e virar novamente esta redução do turismo internacional. O peso do turismo de Angola, em termos de exportações, tem sido relativamente reduzido, porque ao longo dos anos o máximo que atingiu foi 2,5% das exportações, o que é manifestamente pouco perante o potencial que Angola tem. Por outro lado, o peso do turismo no PIB angolano também tem sido relativamente reduzido, e há aqui um desafio importante, porque os estudos teóricos de turismo dizem que quando as receitas atingem um peso superior a 1,5% a 3%, o turismo deve ser considerada uma atividade estratégica. Ora bem, isto significa que Angola tem, de facto, aqui um potencial de desenvolvimento muitíssimo grande e que deverá apostar. O que é que isto significa? Que Angola vai ter que fazer com que as receitas que os turistas deixam no país, nomeadamente o mercado interno, vai crescer. É uma aposta muito grande em termos não só dos empresários, como também do próprio Estado. A contribuição direta para o PIB de Angola está abaixo dos outros países vizinhos, o que mostra que, mais uma vez, Angola tem aqui um enorme potencial e uma enorme margem de progressão, e isto é, de facto, muito, muito importante. Por outro lado, o ranking de Angola nos países limítrofes também está abaixo do potencial verificado por estes países. Isto é importante. Mais importante é o peso que o segmento doméstico tem, que é cerca de 70%, e que está, curiosamente, até está na linha de ação do mercado internacional. Mas isto, neste momento de crise, é uma mais-valia brutal para Angola, e com uma margem de progressão assim que se conseguir controlar a nível internacional as questões do Covid, de progressão do mercado internacional, não só a nível europeu, mas sobretudo a nível africano. Depois, em termos de cadeia de valor, a cadeia de valor foi estruturada a partir de 5 pontos: os recursos turísticos, que são os elementos, no fundo, naturais, culturais, artísticos, históricos, que estão na base da geração da procura; as infraestruturas, que têm que ver sobretudo com construções e todo o tipo de equipamentos de apoio ao turismo; as superestruturas, que se prendem com tudo o que gera a acomodação e a ocupação dos tempos livres, acolhimento e cultura, e a questão do negócio e marketing. Pronto. No fundo, isto depois foi analisado em termos de uma tipologia que se prende com alojamento e produtos turísticos, com energia elétrica, água e saneamento básico, muito importante, com a experiência turística proporcionada em Angola, as acessibilidades e, por fim, fundamental, a questão
da estratégia setorial, legislação e governação. Angola já tem aqui definido alguns polos de desenvolvimento turístico, o que é uma vantagem para a estratégia de desenvolvimento do turismo, mas isto não limita de todo a estratégia que Angola deve ter de aposta no turismo em todo o seu território. Ou seja, é um must haver estes polos e é já no fundo, uma mais-valia para o país, mas nós devemos, de facto, pensar na estratégia para todo o país. Em termos de fragilidades, ora bem, em termos de fragilidades, em termos de alojamentos, temos uma enorme área de costa, 1.600 km, que é notável, mas que não se encontra ainda aproveitado. E nós devemos entender estas fragilidades nunca como uma crítica, porque não é, mas como uma oportunidade de desenvolvimento do turismo. Que é o que se passa aqui claramente. Por isso, 1.600 km de praia, com, no fundo, pouca segurança ainda, porque, obviamente, não existem infraestruturas, alojamento para apoio. A questão de uma falta de estratégia, uma visão em termos do Sun, Sea, Sand, Angola tem das melhores praias a nível mundial e tem que aproveitar isso. Por outro lado, a oferta hoteleira ainda é reduzida, nomeadamente, se quisermos aumentar o número, a ocupação turística. No entanto, segundo os empresários, as taxas de ocupação ainda são reduzidas, o que quer dizer que há aqui um potencial de aumentar a ocupação dos hotéis e das residenciais locais. Por outro lado, Angola não tem atraído ainda o turismo de cruzeiros, que é muito importante. Na Ilha de Mossul, que tem um enorme potencial de desenvolvimento, há grandes estrangulamentos de infraestruturas, construções em cima da linha d'água, falta de tratamento dos esgotos e do lixo, quando chove toda aquela costa fica cheia de lixo. Em Luanda existem, de facto, museus, e até por toda Angola, mas os museus existentes, todos eles necessitam de atualização, modernização, e isto, com a história que existe em Angola, é muito, muito fácil, de facto, conseguir criar novos museus e museus com melhores condições. Parques de escapismo existem poucos, é um potencial enorme a nível internacional. As rotas turísticas também são internas, estão pouco estruturadas e, por exemplo, Cabo Ledo, que é um dos polos, não tem ainda um plano de gestão e ordenamento do território completamente definido. Em termos de energia elétrica, há problemas de eletrificação em todo o país e não se esqueçam que o turismo não pode ser visto como uma atividade por si só. O turismo é um meio para se atingir um fim, o turismo é uma alternativa complementar à estratégia económica do país. E isto é muito importante que esteja na mente das pessoas. Porque quando nós estamos a dizer que há problemas de eletrificação, de saneamento e por aí fora, obviamente isto vai se reverter no bem-estar da população, no bem-estar da economia, no desenvolvimento e dinamização da economia, que em última instância é isso que nós queremos atingir. O aproveitamento da energia solar é pouquíssimo e Angola tem um enorme potencial para isto. Como eu disse, depois o aproveitamento do lixo existente, a requalificação e o tratamento dos lixos. Em termos de experiência turística, é muito importante evitar os monos turísticos. Há muitas praias lindas com imensos prédios por acabar,
por investimentos que foram iniciados e ficaram a meio. Isto não pode acontecer, porque Angola tem, de facto, das paisagens mais bonitas a nível internacional, e tem monos na linha de costa. Isto não pode mesmo acontecer. Por isso, os responsáveis que começaram estas construções terão que ser responsabilizados pela sua conclusão, ou deitar abaixo e voltar ao que tínhamos. O desordenamento do território é muito importante, porque de facto há construção de casas por todo lado. Isto não pode acontecer. Os postos fronteiriços, foi referido a nível local que era importante que houvesse mais postos fronteiriços. Os serviços de saúde, a mesma coisa. E, sobretudo, muito importante no que nós vivemos, para a experiência turística e, naturalmente, para os empresários também, a questão do acesso à internet, que ainda é muito limitado no território de Angola. Por outro lado, é importante haver mais restaurantes, preços adequados para os turistas, evitar taxas de entrada, como acontece entre o Huila e Namibe, que não faz sentido nenhum para as pessoas que têm que passar. Aproveitar claramente o enorme património histórico e edificado, muito dele ao abandono, e que facilmente Angola pode aproveitar em prol da sua história, em prol do turismo, porque o turismo quer valorizar a história, e Angola tem essa história ao longo do seu território. A necessária formação muito importante de guias e profissionais em quantidade e qualidade, e, claro, naturalmente, o controle da experiência dos turistas. Por outro lado, limitações como o não se conseguir utilizar um cartão de crédito tem que ser superado rapidamente. Eu sei que as autoridades estão a trabalhar nisto, mas têm mesmo que trabalhar, porque os turistas irão gastar muito mais. Tem que haver a integração do turismo com as comunidades locais, nomeadamente haver casas nas comunidades locais em que o SOBA recebe o turista e o turista vai ter uma experiência de imersão. Evitar, naturalmente, as crianças e os adultos a pedir dinheiro para o turismo, mas criar, ao contrário, a forma o turista vai gastar dinheiro e o dinheiro vai ter efeitos no bem-estar, na redução da pobreza, na criação de emprego local, que em última instância é isto que se quer. E, naturalmente, evitar a percepção negativa do país, porque não faz sentido nenhum Angola, em termos internacionais, ainda ter alguma desta imagem. Requalificar os aeroportos com maior comodidade, preservar as estradas. Sem deslocação não há turismo, e isto é importantíssimo. Criar, de facto, estradas para os turistas e, sobretudo, para o turista interno poder viajar. Depois, em termos de acessibilidades, o maior constrangimento era a circulação entre províncias por falta de voos com regularidade, e até de voos internacionais que possam vir dos países limítrofes de Angola para o local, diretamente para o local. Em termos de estratégia, aumentar o stopover. Os vistos estão a ser trabalhados, mas tem que, de facto, melhorar-se isto. A banca efetivamente apoiar os turistas e, claro, as estatísticas nacionais mais eficientes. A segmentação, uma estratégia de marketing virada para cada país e não uma estratégia de marketing global. Muito importante o licenciamento e os planos de pormenor, porque isto faz com que os investidores estrangeiros se virem para outros destinos, e não faz sentido. Por isso, em termos de planos de ação, o que é que nós temos? Apostamos nos polos turísticos, e foi feito um estudo com cores, desde o muito crítico ao crítico e ao pouco crítico.
crítico. E foram analisadas diversas áreas de investimento, em termos de alojamento, formação técnica, restauração, intermediários turísticos e atividades turísticas. E o que importa aqui salientar é que, efetivamente, Angola dispõe de grandes potencialidades do desenvolvimento turístico, seja interno, seja internacional. Localizamos no Polo Cabo Ledo várias oportunidades, desde recuperação de hotéis até à construção de eco-resorts, muito virados para a questão sustentável, a necessidade de um hotel-escola com formação especializada para o turista e, naturalmente, restaurantes mais pequenos e mais sofisticados. Isto, obviamente, tem que ver, e devemos pensar sempre, no turismo internacional, mas também com o forte enfoque no turismo interno e doméstico. A criação de agências de viagens ou, no fundo, também a dinamização das agências que já existem e operadores e outras questões que possam criar experiências distintas, como desportos náuticos, o casino, o jogo, bicicletas, autocarros para os turistas e parques aquáticos em Luanda. No Okavango, Ecolodge também sustentável, as questões do all inclusive, restaurantes, porque é muito importante, e em Calandula também, é muito importante que o turista chegue e tenha estas coisas, porque efetivamente o turista irá gastar dinheiro para isto, sobretudo no Okavango e até em certas zonas de Calandula, pode-se criar teleféricos, que é muito importante, helicópteros para o turista viajar. No Namibe, um eco-resort all inclusive, em Tomboa, por exemplo, restaurantes, lá está o tal operador turístico e aproveitar o deserto e praia, e que existe um ativo fortíssimo a nível internacional e que Angola possui. Por outro lado, em Mbanza Congo e Benguela, mais uma vez, eco-resorts all inclusive e restaurantes sofisticados. E, no fundo, o que é que importa aqui? Importa destacar que Angola deverá apostar claramente no Sun, Sea e Sand como uma das principais âncoras de desenvolvimento, mas com o turismo de negócios muito integrado e que já tem e que deve mostrar. Agora, o que é que interessa aqui é Angola apostar no turismo de lazer. Angola já conseguiu o mais difícil, que é ter o turismo de negócios desenvolvido. Então agora é o mais fácil, apostar no turismo de lazer através do bem-estar, aposta em turismo em atividades internacionais, por exemplo, claro que naturalmente com policiamento e os planos diretores, como nós referimos há pouco, com a eletrificação e tratamento de lixo, com a atração de linhas de cruzeiro internacionais. Há vários grupos que foram identificados e que faz sentido trabalhar. A cultura, o espólio museológico e que deverá também ser apostado em termos de internet, os parques de campismo, no fundo criar, e que já tem também potencial para isso, aposta no desporto, no golfe, em atividades de mar, e o que passa também pela requalificação dos aldeamentos habitacionais. Em termos de alojamento, a construção de portos que, no fundo, possa aproveitar-se os navios de cruzeiro e criar campanhas a nível internacional para isto. Apostar fortemente no leisure
e isto faz todo o sentido em Angola, porque, como eu tinha dito, o business está muito, muito desenvolvido, então agora é desenvolver o leisure, nomeadamente nas diversas estratégias de natureza. Angola é um destino ímpar a nível internacional, e se países limítrofes de Angola têm tanto sucesso em termos dos parques, não faz sentido Angola não o ter também. Aproveitar o short break e uma estratégia muito focada para os millennials. Em termos de energia elétrica, água e saneamento, claramente apostar na energia solar, investimentos nesta área, como alternativa aos geradores, criar um sistema de recolha de lixo, separação do lixo através dos plásticos, dos vidros, por aí fora, utilizar claramente fontes alternativas de energia que ainda por cima são mais baratas e amigas do ambiente, e mostrar isto ao mundo. Diversificar os polos e, no fundo, convidar mais e apostar na iniciativa privada, fazer parcerias com o Estado, mas em que a iniciativa privada terá o must e o protagonismo do desenvolvimento. Em termos da experiência, no fundo, como eu dizia, acabar com os monos turísticos, criar mais ou novas experiências, reforçar os sistemas de apoio à saúde, sobretudo para a geração millennial ou para a geração mais velha, criar um sistema de iluminação pública onde possa haver turistas, a rede digital claramente tem que ser desenvolvida e a questão da sustentabilidade sempre na ordem do dia, seja a nível interno, seja a nível internacional. Apostar em campanhas que mostrem que Angola não é um destino inseguro, no fundo desenvolver o artesanato e a venda de local certificada por todo o país para aproveitar os microempresários, que é fundamental que aconteça isto. No fundo, também criar zonas onde os microempresários, mercados, estejam certificados e possam vender diretamente ao turista, muito importante. A internet e, no fundo, as zonas de apoio ao turista através de instalações de apoio, bares, cafés, restaurantes, instalações sanitárias, sinalética turista, passadiços por todo o lado, em zonas icónicas, porque, de facto, isso existe, e as vendas de souvenir. Por outro lado, acabar com os planos, concluir os planos de ordenamento e recuperar os desafios históricos e com elevado valor patrimonial. Em termos de acessibilidade, melhorar o aeroporto internacional, porque exige aqui alguns investimentos a curto prazo, aposta na rentacar em todo o país e, no fundo, o rentacar poder passar de província para província, a segurança na estrada, a informação na estrada, porque é importantíssimo as pessoas saberem para onde vão, a aposta na rede ferroviária. Isto é fundamental não só a nível interno para o bem-estar da população, para transporte de mercadorias, mas também para o próprio turista. E depois, naturalmente, a reabilitar toda a estrada. Isto pode ser feito a nível da iniciativa privada. Em termos estratégias, no fundo, criar as taxas de entrada, que já estão e pode ser feito, no fundo, concluir a facilitação dos vistos, criar um sistema de certificação dos produtos nacionais para as pequenas vendedoras, de forma a que possam vender aos hotéis e possam vender diretamente ao turista, concluir os planos de ordenamento do território e aprovar um plano diretor a desenvolvimento dos polos e de novos polos internos. No fundo, o que é que interessa aqui dizer para concluir? O turismo em Angola tem sido
tem um potencial enorme de desenvolvimento. O turismo, como em Angola, está fortemente dependente do turismo interno. Neste momento isso é uma enorme mais-valia numa situação de Covid, mas isso não invalida que Angola não comece já a trabalhar a estratégia pós-Covid, ou seja, os mercados, sobretudo limítrofes da África do Sul e por aí fora, para captação deste enorme mercado, o que vai proporcionar oportunidades de investimento a nível de infraestruturas, a nível de rodovias, ferrovias, aeroportos e naturalmente para os empresários. Ou seja, o turismo deve ser encarado como uma alternativa viável para o desenvolvimento da economia, para a diversificação da economia, para o aumento da exportação, para uma alternativa ao petróleo, para uma alternativa ao reforço das pescas, ao reforço da agricultura virado para o turista, como um garante de rendimento para as famílias, para os empresários, para o Estado. No fundo, nesta época de crise, Angola, como nenhum outro país, depende apenas de si própria para ter sucesso. Angola tem nas suas mãos, não tenho dúvidas nenhumas, a possibilidade de, numa altura de crise, de apostar numa atividade que pode, juntamente com a aposta noutros setores, catapultar o país como se deseja e quer para novos patamares de desenvolvimento. E, no fundo, concluía este webinar com esta mensagem de grande otimismo num período de grande pessimismo. Muito obrigado pela vossa atenção.